Eu descobri que alguma coisa estava muito errada no meu casamento por causa de uma frase curta, suja e apressada, dessas que a gente ouve uma vez e nunca mais consegue esquecer. Apaga isso agora. Foi isso que eu vi no celular do meu marido. E o pior não era nem a frase. O pior era o nome que aparecia logo acima dela. O nome do meu irmão. Se você gosta de relatos fortes assim, já se inscreve no canal, porque o que eu descobri depois dessa mensagem não destruiu só meu casamento. Destruiu o jeito como eu passei a olhar para a minha própria família. O nome do meu marido é Renato. O meu irmão se chama Caio. E até aquele dia eu ainda tentava ser uma mulher razoável, dessas que se convencem de que o problema é cansaço, rotina, estresse, fase ruim. Eu estava casada havia 8 anos. Não era um casamento perfeito, mas também não era aquele tipo de relação que começa aos gritos. O meu foi morrendo devagar. Renato já não me tocava como antes, já não fazia questão de conversar, já não parecia inteiro dentro de casa. Eu perguntava se estava tudo bem e ele sempre respondia a mesma coisa. Trabalho, cansaço, dor de cabeça, conta para pagar. Qualquer desculpa servia. E eu fui aceitando tudo porque, quando a mulher ainda quer salvar alguma coisa, ela aprende a engolir sinais demais. Só que havia um detalhe que vinha me incomodando havia meses e que eu me obrigava a chamar de paranoia toda vez que ele voltava à minha cabeça. Renato e Caio pareciam próximos demais. Não de um jeito escancarado, não de um jeito que qualquer pessoa notasse num jantar ou num almoço de família. Era um tipo de intimidade pior, porque era silenciosa. Um se antecipava ao outro em coisas pequenas. Renato sabia da rotina do meu irmão mais do que eu. Caio defendia meu marido com uma rapidez que me soava estranha. Os dois sumiam ao mesmo tempo em encontro de família e voltavam normais demais. E toda vez que eu sentia aquele desconforto subir, eu mesma apagava dentro de mim. Dizia que era feio desconfiar do próprio irmão. Dizia que eu estava cansada. Dizia que casamento ruim faz a mulher enxergar coisa onde não tem. Até a tarde em que o celular do Renato vibrou em cima da mesa da cozinha. Era um dia comum. E talvez essa tenha sido a parte mais cruel. Não era aniversário, não era Natal, não era jantar de família. Era uma tarde normal, dessas em que a tragédia entra sem pedir licença. Renato estava no banho e o telefone tinha ficado ali, virado para cima. O que nunca acontecia. Nunca. Meu marido levava o celular para todo canto. Para o banheiro, para a varanda, para pegar água, para trocar de roupa, para descer até o carro. Então só o fato de ele ter deixado o telefone na mesa já era estranho. Eu não ia mexer. Juro que não ia. Mas a tela acendeu bem na minha frente. E a mensagem apareceu inteira, limpa, sem me dar tempo de fingir que não vi. Apaga isso agora. Eu fiquei parada olhando para a tela como se as palavras fossem mudar sozinhas. Não mudaram. O nome do contato estava ali. Caio, o meu irmão. Eu senti meu corpo inteiro gelar na mesma hora. Não foi só ciúme. Não foi só susto. Foi aquela sensação horrível de quando alguma coisa se encaixa dentro da gente sem pedir permissão. Um monte de detalhes antigos se mexeu ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Os sumiços, as frases interrompidas, o jeito como os dois se olhavam e depois desviavam, o excesso de normalidade quando estavam perto demais. E naquele segundo, eu já soube que se eu largasse aquele celular de volta na mesa e fingisse que não vi, nunca mais ia ter coragem de encarar a verdade. Então eu fiz o que nunca achei que faria. Peguei o telefone do meu marido e destravei. Eu sabia a senha. Sempre soube. Nunca tinha precisado usar. Talvez por isso mesmo Renato nunca tenha mudado. Achou que confiança demais fosse esconderijo o suficiente. Quando a conversa abriu, eu ainda tentei me agarrar à ideia de que podia haver uma explicação menos nojenta. Uma dívida, um favor, qualquer coisa que não me destruísse inteira. Mas a primeira linha que eu li matou essa esperança. Você quase deixou ela ver. E embaixo, a resposta do meu irmão. Então apaga tudo agora. Naquele momento eu senti a primeira rachadura de verdade dentro de mim. Porque não era só uma mensagem suspeita. Era uma conversa escondida. Era medo. Era urgência. Era segredo entre os dois. E antes mesmo de continuar descendo a tela, eu já sabia que o que vinha depois ia ser muito pior do que eu estava pronta para suportar. Meu dedo ficou parado na tela por um segundo. Mas eu continuei. Porque naquele ponto, já não existia mais aquela chance confortável de fingir que era só um mal-entendido. Eu já tinha atravessado a porta.
E o que encontrei do outro lado foi pior do que eu estava preparada para ver. As mensagens não eram recentes. Não eram de uma semana. Não eram de um deslize isolado. Havia meses de conversa entre os dois. Meses. Primeiro eu vi frases curtas, íntimas demais para dois homens que, na versão oficial da minha vida, só conviviam porque um era meu marido e o outro meu irmão. Depois, começaram a aparecer as mensagens mais comprometedoras. Ela ainda acredita em tudo. Hoje não dá, ela está em casa. Você precisa parar de me olhar assim na frente dela. Eu senti o meu estômago embrulhar na mesma hora, porque não era só desejo, era costume. Era o tipo de intimidade que já tinha criado linguagem própria, medo próprio e estratégia própria. Continuei descendo e vieram as combinações de horário. Os dias em que eu lembrava perfeitamente de o Renato ter dito que ia trabalhar até tarde. As tardes em que meu irmão apareceu, por acaso, aqui em casa para deixar alguma coisa. Os almoços de domingo na casa da minha mãe, em que os dois sumiram por 5 minutos e voltaram com a mesma cara neutra de sempre. Tudo estava ali. Não em forma de confissão completa, mas em pedaços suficientes para eu montar a cena inteira. E eu montei. Na cozinha, com o barulho do chuveiro ainda ligado no banheiro, com o telefone do meu marido na mão, com a sensação horrível de que meu corpo já sabia daquela verdade muito antes de mim. Se você está ouvindo essa história até aqui, comenta de que cidade está ouvindo, porque eu queria muito saber se existe alguém aí do outro lado, entendendo o exato momento em que a sua vida começa a perder sentido sem fazer barulho. Teve uma mensagem que me fez parar de respirar por um segundo inteiro. Era do Renato. Ele tinha escrito para o Caio. Não aguento mais fingir com ela. Eu li uma vez. Depois li de novo. Depois li mais uma. Porque ver meu nome virar obstáculo na conversa de dois homens que eu amava foi uma humilhação tão funda que o meu cérebro demorou a aceitar que aquelas palavras existiam de verdade. Não era só traição. Era uso. Era desgaste. Era eu virando o cenário para uma história que acontecia por trás de mim. Continuei descendo e as coisas pioraram ainda mais. Apareceram fotos, não explícitas, mas íntimas o suficiente. Uma mesa de café que eu nunca tinha visto. Um sofá com o tênis do meu irmão jogado no canto. Uma imagem rápida de um apartamento pequeno, já com panela, toalha e 2 xícaras em cima da pia. Na legenda de uma delas, o Renato escreveu: "Agora falta pouco." Falta pouco para quê? Meu coração bateu tão forte que eu quase não consegui segurar o telefone. Continuei procurando, e no meio das mensagens, encontrei uma discussão entre os dois. O Caio perguntava se eles realmente iam fazer aquilo logo. O Renato respondia que não aguentava mais esperar, que eu já estava desconfiada e que depois de tanto tempo, ele não ia voltar atrás. Depois de tanto tempo. Essa frase me cortou de outro jeito, porque significava que aquela história não tinha começado no mês anterior, nem numa recaída boba, nem num erro recente. Era antiga o suficiente para o meu marido falar em cansaço, tempo e decisão final. Eu ainda estava tentando organizar aquilo dentro de mim, quando vi a frase que realmente mudou o tamanho da história. A pasta da Laura já está separada. Eu congelei na hora. Não por causa da traição. A essa altura eu já tinha entendido que o meu casamento estava podre. Eu congelei por causa do nome da minha filha. A Laura. Minha menina. A criança mais inocente daquela casa inteira. O que a pasta dela fazia naquela conversa. Continuei lendo com o sangue gelado e encontrei a resposta que quase me derrubou na cozinha. O Caio perguntou se o Renato tinha certeza de que aquilo não ia dar problema. E o meu marido respondeu assim: "Se ela surtar, melhor. Ninguém deixa a menina com uma mãe descontrolada." Eu não sei explicar o que senti naquela hora. Raiva não chega nem perto. Dor também não. Foi uma espécie de claridade horrível. Tudo que antes era só desconforto ganhou forma. O cansaço que ele observava em mim. Os dias em que eu chorava de exaustão. As vezes em que ele me olhava mais do que consolava. O modo como sempre sabia transformar o meu sofrimento em algo inconveniente. Ele não estava só me traindo. Ele estava me estudando. E enquanto eu ainda tentava entender a sujeira do caso, ele já estava preparando a versão em que eu apareceria como mulher desequilibrada e ele como pai calmo, organizado e injustiçado. Foi nesse momento que o chuveiro desligou. O barulho da água parando me atravessou como alarme. Eu apaguei a tela na mesma hora, coloquei o celular de volta sobre a mesa e dei 2 passos para trás,
tentando fazer meu corpo parecer de alguém que não tinha acabado de ver a própria vida apodrecer por dentro. Mas eu já não era mais a mesma mulher, porque naquele segundo eu entendi uma coisa com absoluta clareza. Eu não estava só prestes a perder um marido. Eu precisava impedir que ele transformasse a minha dor em arma contra mim e contra a minha filha. Quando o Renato saiu do banheiro, eu já estava de pé perto da pia, fingindo mexer em uma panela que nem estava no fogo. O coração batia tão forte que eu tinha medo de ele ouvir. Mas o rosto dele veio igual ao de sempre. Calmo demais, comum demais. O tipo de homem que entra na cozinha secando o cabelo com a toalha e pergunta, sem imaginar que já foi desmascarado, se a esposa quer jantar alguma coisa diferente naquela noite. Talvez essa tenha sido a parte mais cruel. Não foi só a traição, foi a normalidade, a capacidade de sair do banho e continuar sendo marido de aparência limpa, enquanto minutos antes eu tinha lido com meus próprios olhos que ele já estava planejando usar a minha reação para me pintar como mãe desequilibrada. Eu respondi qualquer coisa. Nem lembro o quê. Só sei que ele me olhou por 2 segundos a mais do que o normal, como se tentasse sentir se havia alguma coisa errada no ar. E havia. Só que agora eu também estava jogando. Não porque eu soubesse fazer isso melhor do que ele, mas porque eu já tinha entendido que, se desabasse cedo demais, ele ia ganhar exatamente o que queria. Então eu me forcei a continuar funcionando. Servi jantar para a Laura. Perguntei se ela queria suco ou água. Ajudei ela com o chinelo. Respondi quando o Renato comentou alguma coisa sobre a conta de energia. Fiz tudo no automático. Mas por dentro eu já não estava mais ali. Eu só pensava na pasta da Laura. No nome da minha filha no meio daquela conversa suja. Na frase sobre eu surtar. Na forma calculada com que ele me observava havia tanto tempo. Se você gosta de relatos fortes como esse, já se inscreve no canal. Porque a parte mais cruel dessa história ainda não era a traição. Era o plano escondido atrás dela. Naquela noite, depois que a Laura dormiu, eu fiquei olhando para o teto sem conseguir piscar direito. Renato virou para o lado e dormiu rápido, como sempre fazia quando queria fugir de qualquer intimidade, de qualquer conversa e, agora eu sabia, da própria culpa. E eu fiquei ali, deitada ao lado do homem que me usou como cenário, enquanto a minha cabeça montava tudo de novo. As mensagens, as fotos, o apartamento, a pasta da minha filha. O jeito como ele falou de mim, o jeito como o Caio respondeu. E no meio disso tudo, começaram a voltar cenas antigas, pequenas demais para eu ter entendido antes, mas grandes demais para ignorar agora. Um domingo em que meu irmão chegou aqui em casa quando eu não estava, e Renato disse que ele só tinha passado para deixar uma ferramenta. O aniversário da minha mãe, em que os dois sumiram no mesmo horário e voltaram pela cozinha. O jeito como Renato sempre sabia do humor do Caio antes de mim. E uma coisa que me acertou de um jeito quase físico. Meu marido sempre defendia meu irmão demais. Demais. Na frente da família, nas pequenas brigas, nos comentários, em tudo. Como se houvesse entre os dois um pacto silencioso que eu via, mas fingia que não via, porque a outra opção era dolorosa demais. Na manhã seguinte eu tomei uma decisão antes mesmo de o Renato sair para o trabalho. Eu precisava falar com o Caio. Não no almoço de família. Não na frente da minha mãe. Não no automático da rotina. Eu precisava olhar para o meu irmão e ouvir da boca dele o que eu já estava sentindo apodrecer dentro de mim. Então esperei o Renato sair, levei a Laura para a escola e liguei para o Caio de dentro do carro. Minha voz já saiu diferente, mais seca, mais baixa, mais curta. Ele percebeu na hora. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu respondi que queria vê-lo, hoje, sem inventar desculpa, sem me enrolar. O silêncio dele foi tão feio que eu quase desliguei ali mesmo. Mas então ele topou. Marcamos em um café pequeno perto da casa da minha mãe, um lugar discreto onde ninguém da família costumava ir. E enquanto eu esperava dar a hora, eu senti uma coisa muito específica crescendo dentro de mim. Não era mais só tristeza, era medo, porque havia uma parte de mim que ainda rezava para o meu irmão me olhar nos olhos e me dizer que eu estava entendendo tudo errado. Só que outra parte, muito mais funda, já sabia que ele não ia conseguir. Cheguei primeiro e sentei numa mesa do fundo. Pedi café sem querer, só para ter alguma coisa nas mãos. Fiquei olhando a porta abrir e fechar. 1, 2, 3 vezes, até que ele entrou. O Caio estava abatido, mais abatido do que eu já tinha visto. E bastou o rosto dele mudar ao me ver para eu entender que a verdade já tinha atravessado a rua antes mesmo de ele sentar.
Meu irmão não parecia um homem surpreso com uma conversa séria. Parecia um homem que sabia exatamente por que estava ali. Ele sentou na minha frente, mexeu na xícara sem necessidade nenhuma e perguntou o que eu queria falar. Eu não rodeei. Não perguntei se estava tudo bem. Não perguntei se ele queria açúcar. Não perguntei como foi a semana. Eu só falei a frase da mensagem. Apaga isso agora. O efeito foi imediato. O rosto dele perdeu a pouca cor que ainda tinha. A mão travou em volta da xícara. E naquele instante, o meu irmão me deu a primeira resposta sem abrir a boca. Porque homem inocente se confunde. Homem culpado empalidece. Eu continuei olhando para ele e perguntei, bem devagar, desde quando? Ele tentou fingir que não entendeu. Eu repeti, desde quando? E foi então que o Caio baixou os olhos, respirou fundo e me mostrou, sem querer, que a resposta ia ser muito pior do que eu ainda estava preparada para suportar. O Caio ficou alguns segundos olhando para a mesa como se ainda estivesse escolhendo qual mentira me machucaria menos. Mas já não existia mentira boa naquele ponto. Eu estava sentada na frente do meu próprio irmão, depois de ter lido mensagens do meu marido falando em fingir comigo, em separar a pasta da minha filha e em usar a minha reação contra mim. Não havia mais versão leve para aquilo. Então eu repeti, mais baixo e mais firme. Desde quando? Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e respondeu com a voz quebrada que conheceu o Renato antes de eu começar a namorar com ele. Eu senti o meu corpo inteiro gelar, mas mandei ele continuar. Não era hora de chorar. Não era hora de quebrar xícara. Era hora de ouvir tudo. O Caio disse que os dois tiveram uma coisa antiga, escondida, antes de eu sequer imaginar que um dia ia apresentar aquele homem à família como meu namorado. Disse que tentou cortar quando percebeu que o Renato não era o tipo de pessoa que aceita limite, porque tudo com ele virava intensidade, pressão, culpa, cobrança. Falou que se afastou, mudou rotina, sumiu. E durante um tempo acreditou que aquilo tinha acabado, até me ver entrar na casa da minha mãe um dia falando de um homem novo que eu tinha conhecido. O homem novo era o Renato. Eu lembro de ter ficado olhando para o meu irmão sem conseguir piscar direito, porque foi ali que a história inteira trocou de forma dentro da minha cabeça. O meu casamento já não parecia mais uma relação que apodreceu e desviou no meio do caminho. Começou a parecer uma porta errada aberta para a pessoa errada entrar. Eu perguntei, com a garganta seca, se ele estava me dizendo que o Renato entrou na minha vida para continuar perto dele. O Caio fechou os olhos e demorou um segundo que pareceu muito maior do que foi. Depois respondeu que, no começo, ainda quis acreditar que não, que talvez o Renato tivesse realmente se interessado por mim, que talvez eu tivesse virado alguma coisa verdadeira no meio daquilo. Mas com o tempo entendeu que eu era a forma mais limpa de ele permanecer dentro da família sem levantar suspeita. Casando comigo, o Renato ganhava casa, normalidade, almoço de domingo, presença legitimada, acesso livre. E no meio disso tudo, nunca precisava soltar completamente o homem que realmente queria. Eu não consegui falar nada por alguns segundos. Só fiquei olhando para o café esfriando diante de mim e tentando aceitar que eu talvez nunca tivesse sido o centro da minha própria história. Que eu podia ter sido a parte apresentável de uma obsessão antiga entre dois homens que me usaram de formas diferentes. Se você está ouvindo essa história até aqui, já se inscreve no canal, porque foi nessa hora que eu descobri que eu não tinha sido só traída. Eu tinha sido escolhida pelo motivo errado. Perguntei então por que o Caio nunca me contou nada, e foi aí que a culpa dele apareceu inteira. Ele disse que tentou se afastar do Renato muitas vezes, que passou anos tentando enterrar aquilo, que cada vez que me via feliz com alguma coisa pequena se odiava mais, mas que o Renato sempre dava um jeito de voltar. Voltava com chantagem, com ameaça, com promessa, com a velha conversa de que agora seria diferente. E tudo piorou depois que eu tive a Laura, porque, segundo o meu irmão, foi quando o Renato começou a falar de mim de um jeito que me deu nojo de existir na boca dele. Dizia que eu era a parte estável da vida dele, mas nunca a parte verdadeira. Parte estável. Foi assim que ele me resumiu. A esposa certa, a casa organizada, a família aceitável. O lugar onde ele se escondia enquanto continuava alimentando o que sentia pelo meu irmão. Eu quase não consegui respirar quando ouvi isso, porque a humilhação da traição já era grande. Mas a humilhação de perceber que eu fui reduzida à fachada, à estabilidade, à cobertura respeitável para a mentira de outra pessoa, isso me atingiu num lugar ainda mais fundo,
Foi então que eu perguntei a pergunta que já vinha queimando dentro de mim desde a noite anterior. O que a Laura tinha a ver com aquilo? O rosto do Caio mudou na mesma hora. Ele abaixou os olhos, apertou a xícara com força e respondeu que o Renato estava com pressa de sair porque eu vinha falando em mexer nas finanças da casa, em rever documentos, em reorganizar despesas, e ele tinha medo de eu descobrir cedo demais o dinheiro que já estava tirando da conta. Disse que já existia um apartamento quase montado e que o Renato queria deixar tudo pronto para sair sem depender de mais nada. Eu perguntei da pasta. A pasta da Laura. O meu irmão assentiu sem me olhar e disse que o Renato já tinha separado os documentos dela, porque queria estar preparado caso eu reagisse mal. Reagisse mal. Eu ri de um jeito tão seco que até eu me assustei, porque aquilo era a frase mais cruel e mais conveniente do mundo. Descobrir que o marido te trai com o teu irmão e ainda planeja fuga com a tua filha virou, na cabeça dele, uma possibilidade de você reagir mal. O Caio então completou dizendo que o Renato vinha repetindo havia semanas que, se eu me descontrolasse quando tudo viesse à tona, seria mais fácil convencer todo mundo de que a Laura precisava passar um tempo com ele, e foi nesse instante que eu entendi o tamanho real da podridão. Não era só um caso, não era só um homem dividido, era um plano. Um plano em que o meu sofrimento já estava previsto e seria usado como prova. Um plano em que a minha filha entrava como peça emocional de uma vida nova. Um plano em que eu, além de traída, ainda corria o risco de sair como a mulher instável que dificultou a felicidade alheia. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o celular do Caio vibrou em cima da mesa. Ele olhou a tela e empalideceu de novo. Eu puxei o telefone antes que ele escondesse. A mensagem era do Renato. Só uma linha. Hoje eu resolvo tudo, com ou sem você. Quando eu li aquela mensagem no celular do meu irmão, senti uma coisa muito próxima de pânico, mas sem grito, sem tremor, sem cena. Era um pânico gelado, daqueles que deixam a cabeça funcionando rápido demais. Hoje eu resolvo tudo, com ou sem você. Não era uma frase de homem arrependido, nem de alguém dividido, nem de alguém sofrendo. Era frase de homem decidido. E homem decidido, quando já separou a pasta da sua filha e montou o apartamento escondido com dinheiro da sua conta, não está pensando em conversa, está pensando em execução. Eu devolvi o telefone para o Caio devagar e perguntei o que exatamente o Renato pretendia resolver naquele dia. Meu irmão ficou em silêncio por alguns segundos, e eu já tinha aprendido a odiar esses silêncios, porque neles sempre vinha uma verdade pior do que a anterior. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, arrastada, como se cada palavra pesasse. Disse que o Renato estava pressionando para que os dois saíssem logo, antes de eu ter tempo de reagir, organizar as coisas ou pedir ajuda à família. Disse que a ideia era me atingir rápido, me deixar emocionalmente destruída e, nesse caos, aparecer como o pai calmo, racional, pronto para proteger a Laura da mãe abalada. Eu olhei para ele sem conseguir acreditar no nível de crueldade daquela lógica. Meu casamento já tinha acabado. Isso eu sabia, mas ouvir, de forma tão seca, que o plano era me quebrar rápido para eu perder espaço dentro da própria narrativa, foi a primeira vez em que eu senti nojo do Renato num nível que nem a traição tinha alcançado, porque ali já não era sexo escondido, nem desejo proibido, nem amor torto. Era estratégia. Se você está ouvindo essa história até aqui, comenta de que cidade você está ouvindo, porque eu queria muito saber se existe alguém do outro lado entendendo o horror exato de descobrir que o homem com quem você dormiu por anos também vinha montando a sua queda em silêncio. Perguntei ao Caio se ele ia mesmo embora com o Renato. Ele fechou os olhos e passou a mão no rosto de um jeito que parecia mais velho do que eu já tinha visto. Disse que não sabia mais. E, sinceramente, aquela resposta me fez mais mal do que um sim ou um não, porque mostrava que ele ainda estava preso àquela sujeira mesmo depois de tudo. Ainda estava girando em torno do homem que tinha usado a mim, a ele e a minha filha para montar uma vida nova em cima da destruição da minha. Perguntei então se a professora da Laura fazia parte do plano. O meu irmão demorou menos para responder dessa vez. Disse que sim. Disse que o Renato vinha usando a Helena para criar uma imagem de segurança em volta da Laura. Um lugar calmo, uma figura acolhedora, um ambiente mais leve, caso eu reagisse mal. Eu senti um enjoo tão forte que precisei desviar o olhar por um instante. Porque isso explicava a pasta, explicava as mensagens,
Explicava a frase sobre eu surtar. Explicava até o tipo de cuidado que o Renato tinha começado a performar ultimamente quando estava perto da nossa filha, como se já estivesse treinando uma versão de pai mais atento do que nunca foi. Tudo aquilo era preparação. A escola, a professora, a casa nova, o quarto lilás de que a Laura tinha falado algumas vezes como brincadeira, tudo estava se encaixando tarde demais. Perguntei o que havia naquele apartamento. O Caio respondeu que já tinha cama, sofá, geladeira, roupa de cama e algumas coisas da Laura. Algumas coisas da Laura. Eu repeti isso na minha cabeça como se a frase pudesse se desmontar sozinha. Mas não. A minha filha já tinha objeto guardado numa casa onde eu não existia. O coelhinho dela, uma troca de roupa, uma escova de dentes. Eu senti a pele do meu braço arrepiar inteira. Porque não era só uma fuga de casal. Era uma vida nova ensaiada com a minha filha, sendo lentamente puxada para dentro. Foi então que o Caio, como se já estivesse cansado de guardar qualquer coisa, me contou outra parte que me fez gelar. Disse que o Renato falava em sair num dia de família, justamente porque seria mais fácil. Mais fácil porque todo mundo estaria disperso. Mais fácil porque, se ele me entregasse a bomba ali e eu desabasse, haveria testemunhas suficientes para reforçar a imagem de mulher emocionalmente abalada. Mais fácil porque a Laura já estaria pronta, arrumada, acostumada à ideia da casa nova e poderia ser levada junto na mesma confusão. Eu senti vontade de levantar e correr dali na mesma hora. Só que para onde? Para casa? Para a escola? Para a polícia? Minha cabeça começou a girar em possibilidades, e a única certeza que eu tinha era esta. Eu precisava chegar antes do Renato em qualquer próximo passo. Antes que ele me visse vulnerável. Antes que ele levasse a Laura para qualquer lugar. Antes que tivesse tempo de apagar o resto dos rastros. Olhei no relógio e me dei conta de que o horário da escola estava chegando. Levantei da mesa tão rápido que a cadeira arrastou. O Caio também levantou, assustado, perguntando o que eu ia fazer. Eu respondi a única coisa que fazia sentido. Disse que ia buscar a minha filha antes do horário e que, a partir dali, o Renato não ia mais encostar nela sem me ver de frente. Meu irmão segurou meu braço por um segundo e falou baixo que eu precisava tomar cuidado, porque o Renato já não estava mais pensando como homem acuado. Estava pensando como homem que ia perder tudo se eu chegasse na frente. Eu soltei o braço e olhei para ele com uma frieza que eu nunca tinha usado com o meu próprio irmão. Respondi que o homem que devia tomar cuidado agora era o que passou anos achando que eu jamais perceberia nada. Saí do café, entrei no carro e fui dirigindo até a escola da Laura com o corpo inteiro tenso. No meio do caminho, meu celular começou a tocar. Era o Renato. Eu deixei tocar. Depois tocou de novo. E de novo. Na quarta vez, chegou uma mensagem. Aonde você foi? Na quinta? Outra. Se fizer besteira, piora pra você. Foi quando eu entendi que ele já sabia. Não tudo, mas o suficiente para começar a agir mais rápido. E quando estacionei em frente à escola, vi uma coisa que fez meu coração parar por um segundo. O carro do Renato já estava lá. Quando eu vi o carro do Renato estacionado em frente à escola antes de mim, o meu corpo inteiro gelou de um jeito que eu nem sabia que era possível, porque até ali eu ainda estava correndo atrás do plano dele. Naquele instante eu entendi que talvez já estivesse atrasada. Desci do carro sem desligar direito, com a bolsa aberta, o coração batendo na garganta, e a sensação de que qualquer segundo podia custar caro demais. A escola estava naquele movimento comum de fim de turno. Mães na calçada, crianças saindo em fila, vans buzinando, mochilas nas costas. E isso foi o que mais me desesperou, porque o horror, quando entra num lugar cheio de rotina, fica ainda mais assustador. O mundo continuava parecendo normal para todo mundo, enquanto eu só conseguia pensar se o homem que me traiu com o meu irmão já estava tentando levar a minha filha embora diante de uma fileira de mães distraídas. Entrei rápido pelo portão e quase fui barrada pela recepcionista, mas falei o nome da Laura num tom tão duro que ela nem insistiu. Perguntei onde ela estava. A mulher respondeu que a professora tinha levado a turma para a sala de leitura por alguns minutos antes da saída. Professora, meu sangue ferveu. Sem pedir licença, atravessei o corredor e fui direto para a sala. O som das vozes infantis vinha abafado pela porta fechada. Quando empurrei a maçaneta, a primeira coisa que vi foi a Helena ajoelhada ao lado da minha filha, com a mão no ombro dela e um sorriso doce demais no rosto. A mesma mulher que vinha prometendo casa nova, quarto lilás
e tranquilidade enquanto eu ainda lavava uniforme e separava lanche sem imaginar que a escola da minha filha estava virando parte de um projeto contra mim. A Laura me viu antes de qualquer adulto. Levantou na hora, correu para mim e se agarrou na minha cintura, como se já tivesse entendido, de algum jeito, que ali dentro eu era a única presença segura. O alívio daquele abraço foi tão instantâneo que quase me derrubou. Mas eu não tinha tempo para chorar. Helena levantou tentando parecer serena e perguntou o que tinha acontecido. A voz dela saiu no mesmo tom profissional, educado, acolhedor, como se ainda pudesse esconder com verniz pedagógico o tipo de mulher que vinha entrando na minha vida pelas laterais. Eu olhei para ela e não respondi à pergunta. Perguntei apenas por que o meu marido estava na escola antes do horário de saída. O rosto dela mudou por um segundo. Foi pouco, mas foi o suficiente. Ela tentou dizer que Renato tinha passado para resolver uma questão da agenda da Laura, só que a própria Laura, ainda agarrada em mim, falou antes. Mamãe, o papai falou que hoje eu já ia conhecer o quarto pronto. Eu senti a minha visão escurecer por um instante. Não porque eu ainda duvidasse do plano, mas porque ouvir a minha filha dizer aquilo dentro da escola, diante da professora, confirmou o que até então eu só vinha montando com peças soltas. Não era ideia, não era ameaça vaga, não era manipulação futura. Eles já estavam dizendo para ela, com todas as letras, que naquele dia ela iria para a tal casa. Naquele dia. Enquanto eu ainda estava tentando entender a extensão da sujeira, eles já trabalhavam o deslocamento emocional da minha filha, como se a minha ausência fosse só um detalhe administrativo. Se você está ouvindo essa história até aqui, se inscreve no canal, porque foi aí que eu entendi que algumas pessoas não acabam com um casamento por impulso. Elas ensaiam a substituição inteira até a vítima perceber que já ficou sem lugar. Perguntei a Helena, olhando bem no rosto dela, se ela também achava normal prometer casa nova para a filha de outra mulher pelas costas da mãe. Ela tentou se defender na mesma hora. Disse que eu estava interpretando mal, que a Laura era muito imaginativa, que talvez tivesse misturado conversas. Só que dessa vez, eu não estava mais sozinha dentro da dúvida. Minha filha estava ali, firme no meu corpo, e foi ela mesma quem enterrou a tentativa de mentira da professora quando apontou para a mochila e disse que o bilhete do coelhinho estava lá. Helena ficou branca. Eu abri a mochila da Laura na frente dela, puxei o bolso menor e tirei o papel amassado. O mesmo bilhete. Princesa, hoje você vai ver seu quartinho. Não esquece de levar seu coelhinho. Li em voz alta, devagar, sem gritar. A sala inteira ficou muda. Até as outras crianças, sem entender direito, perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo. Helena tentou pegar o papel da minha mão. Eu puxei de volta. E foi nesse exato momento que a voz do Renato entrou pela porta. Ele já estava ali. Parou no batente. Me viu com a Laura no colo. Viu o bilhete na minha mão. Viu o rosto da Helena e entendeu na mesma hora que a tarde tinha saído do roteiro. O mais impressionante é que mesmo assim tentou atuar. Perguntou o que eu estava fazendo ali naquele tom de pai racional e preocupado que ele vinha treinando havia semanas. Eu olhei para ele e foi a primeira vez desde o começo de tudo que eu não senti dor antes de falar. Senti nojo. Perguntei o que ele estava fazendo na escola antes do horário, porque tinha falado de quarto pronto para a nossa filha e porque a professora dela estava escrevendo bilhete sobre coelhinho e casa nova. Ele começou com a estratégia de sempre. Disse que eu estava alterada. Disse que aquilo não era lugar para drama. Disse que a Laura estava ficando nervosa por minha causa. Minha causa. A filha que ele tentou tirar de mim. A professora que ele colocou ao redor dela. A casa que ele montou por trás da minha vida inteira. E ainda assim a culpa precisava sair de mim. Porque essa era a lógica dele desde o começo. Sempre transformar o próprio crime na reação da vítima. Só que dessa vez, alguma coisa que eu não esperava aconteceu. A coordenadora apareceu na porta, atraída pelo silêncio estranho da sala. Olhou para mim, para o Renato, para a Helena, para o bilhete e depois para a Laura grudada na minha roupa. Perguntou o que estava acontecendo. Antes que qualquer um dos dois falasse, eu levantei o papel e disse, de forma clara o bastante para não haver como voltar atrás, que o pai da minha filha e a professora dela estavam prometendo uma casa nova para a menina sem a minha autorização, com documentos já separados e tudo planejado para aquele mesmo dia. O corredor inteiro pareceu parar. Helena começou a negar. Renato tentou me interromper,
mas a coordenadora já tinha entendido o suficiente para chamar a diretora. Eu ainda não sabia se ia chorar, tremer ou quebrar alguma coisa, mas sabia de uma coisa com toda a certeza do mundo. O plano dele de me pegar desprevenida tinha acabado ali. E foi então, no meio daquela sala, com a minha filha no colo e a escola inteira começando a olhar, que o Renato cometeu o erro que destruiu o resto da máscara. Ele olhou direto para a Laura e disse: "Filha, vem com o papai. A mamãe não está bem agora." Naquele instante, a minha filha me abraçou mais forte e começou a chorar. E antes que qualquer adulto pudesse interferir, ela respondeu com a voz tremendo a frase que selou o fim de tudo: "Eu não quero ir. Você mentiu para a mamãe." Quando a Laura disse: "Eu não quero ir. Você mentiu para a mamãe," a sala inteira mudou de lado. Foi uma coisa quase física. Até aquele segundo, o Renato ainda tentava sustentar aquela imagem de pai calmo, de homem sensato, de adulto tentando lidar com uma mulher supostamente alterada. Mas uma criança pequena, agarrada à mãe, chorando e recusando ir com o próprio pai depois de ouvir promessas escondidas, destrói qualquer personagem em segundos. A coordenadora ficou imóvel por um instante. A diretora acabou de chegar no corredor e a Helena perdeu o pouco de postura que ainda tentava manter. O Renato olhou para a Laura como se não acreditasse que ela tinha quebrado o roteiro bem ali, na frente de todo mundo. E foi nesse instante que eu entendi uma coisa com clareza absoluta. Eles podem treinar fala, montar cenário, preparar documentos, prometer quarto lilás e coelhinho na cama, mas criança sente onde existe mentira. E quando chega a hora do medo, ela corre para quem é verdade. Se você está ouvindo essa história até aqui, já se inscreve no canal, porque foi nesse momento que o homem que passou semanas tentando me pintar como instável começou a perder tudo por causa da única pessoa que ele achou que conseguiria manipular. A diretora entrou na sala com a cara fechada e pediu para as outras crianças serem levadas para outra turma. Ninguém ali mais fingia que aquilo era mal entendido. A sala foi esvaziando rápido, o corredor já cheio de olhos curiosos, e eu fiquei ali no meio com a Laura no colo, o bilhete da Helena na mão, a coordenadora de um lado, a diretora do outro, o Renato diante de mim e a professora da minha filha branca como papel. A diretora pediu que cada um explicasse, mas eu já não estava disposta a ouvir versão nenhuma antes de dizer o básico. Falei do bilhete, falei da casa nova, falei da pasta de documentos separada, falei do quarto lilás prometido à minha filha, falei do carro do Renato na escola antes do horário de saída, e por fim, olhei para a Helena e perguntei na frente de todo mundo desde quando uma professora acha normal prometer mudança de vida para a filha de outra mulher pelas costas da mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Renato entrou no meio, dizendo que eu estava me precipitando, que tudo aquilo era por causa de uma conversa difícil em casa, que a escola não tinha nada a ver com os meus problemas conjugais. Problemas conjugais. Eu quase cuspi essa expressão de volta na cara dele, porque agora eu já sabia que homem culpado sempre tenta reduzir o próprio crime a problema de casal, quando percebe que a verdade está grande demais. A diretora pediu para ver o bilhete. Eu entreguei. Ela leu uma vez, depois de novo, e o rosto dela endureceu. A coordenadora, ao lado, perguntou diretamente a Helena se aquele papel tinha sido escrito por ela. Houve um silêncio horrível. E o pior foi que a professora não negou de imediato. Primeiro olhou para o Renato, depois para a Laura, e só então disse que tudo tinha sido mal interpretado. Mal interpretado. Essa expressão me deu uma raiva tão limpa que eu senti a voz sair mais firme do que nunca. Perguntei se também era mal interpretado o fato de meu marido estar na escola antes do horário tentando levar a filha embora para uma casa montada com outra mulher. O Renato tentou me interromper, mas a diretora levantou a mão mandando ele ficar quieto. Foi a primeira vez no dia em que eu vi o controle dele escapar de verdade, porque ele já não estava mais me enfrentando dentro de casa. Estava diante de pessoas de fora, num espaço institucional, onde a imagem de pai razoável começava a rachar na frente de testemunhas. Foi então que a Laura levantou a cabeça do meu ombro e falou outra coisa que ninguém esperava. Com a voz ainda tremendo, ela disse que o papai tinha falado para ela não contar da escova de dentes dele na casa da tia Helena. A sala ficou muda. Muda de um jeito que quase doeu no ouvido. Eu fechei os olhos por um segundo porque, até ali, eu já tinha prova demais. Mas ouvir a minha própria filha entregar um detalhe doméstico, pequeno e íntimo assim, na frente da diretora e da coordenadora,
foi de uma crueldade diferente, porque ali já não existia mais teatro possível. Não era só uma promessa de casa nova, não era só um bilhete. Era convivência, costume, presença. Meu marido não estava só usando a escola da minha filha para sustentar um caso. Ele estava atravessando a vida escolar dela com a amante como se fosse uma extensão da casa que planejavam montar sem mim. A diretora então fez a pergunta que mudou tudo mais uma vez. Olhando para o Renato, perguntou se ele estava em um relacionamento com a professora da filha e se pretendia tirar a criança da escola naquele dia sem o consentimento da mãe. Ele demorou a responder, e essa demora matou o resto do que havia de defesa, porque homem inocente nega na hora. Homem culpado escolhe o tamanho da mentira. Ele começou dizendo que as coisas eram complexas, que eu estava emocionalmente abalada, que a Laura já vinha sofrendo com o ambiente em casa. Ambiente em casa. Era o mesmo vocabulário do dossiê, a mesma lógica, a mesma tentativa de me transformar em terreno ruim para justificar o próprio movimento. Eu ouvi até o fim, e então puxei o telefone do bolso, abri as fotos das mensagens que tinha salvo do celular dele e entreguei para a diretora. Ela leu em silêncio. A coordenadora veio para perto. A diretora passou para ela a imagem em que ele dizia: se ela surtar, melhor. Depois a da pasta da Laura. Depois a da conversa com o Caio sobre decidir tudo naquele dia. E foi aí que eu vi a expressão da diretora mudar do desconforto para algo muito mais sério. Porque a situação já tinha deixado de ser escândalo moral. Ali havia planejamento. Se você chegou até aqui, comenta de que cidade está ouvindo essa história, porque o que aconteceu depois dessa leitura foi o momento exato em que eu percebi que o Renato já não tinha mais como sair daquilo com a imagem intacta. A diretora pediu que ele entregasse o celular. Ele se recusou. Disse que aquilo era pessoal, que a escola estava ultrapassando limites. A coordenadora respondeu que o limite tinha sido ultrapassado no momento em que a professora da filha dele passou a fazer parte de um plano oculto envolvendo a retirada da criança. A palavra retirada me atravessou inteira, porque ela dava nome certo ao que eu vinha tentando processar desde a mala, a pasta e o quarto lilás. Não era mudança, não era recomeço, era retirada. Tirar minha filha de mim por deslocamento, confusão e manipulação emocional. E, enquanto eu ainda tentava respirar no meio daquilo tudo, ouvi passos correndo no corredor e a voz da minha mãe me chamando. Quando me virei, ela já vinha entrando na sala com a pasta bege da Laura apertada no peito, meu pai logo atrás, e a expressão dos dois me disse que alguma coisa no carro do Renato tinha feito a situação sair do controle de vez. Quando eu vi a minha mãe entrando na sala com a pasta bege da Laura apertada no peito e o meu pai logo atrás, eu soube que a escola já não era mais o único palco daquela queda. Alguma coisa no carro do Renato tinha escancarado o resto. Minha mãe estava sem cor, com os olhos cheios de uma mistura de susto e raiva que eu nunca tinha visto nela. E meu pai vinha duro, quase sem piscar, daquele jeito silencioso que sempre me apavorou mais do que grito. A diretora olhou para os dois sem entender o tamanho da história inteira, mas entendeu na mesma hora que a situação tinha saído completamente do campo de uma questão familiar. Minha mãe foi direto até mim, olhou para a Laura, depois para o Renato, e levantou a pasta na altura do peito como se estivesse mostrando uma prova de crime. Disse que, além dos documentos da minha filha, encontrou no carro dele uma troca de roupa, o coelhinho, uma necessaire infantil e uma foto impressa de um quarto lilás com o nome da Laura escrito numa plaquinha em cima da cama. A sala inteira ficou muda de novo. Porque uma coisa é ouvir uma criança falar de casa nova. Outra é ver a vida nova já impressa em papel, com mala pronta e nome da menina no quarto. Naquele instante, até a Helena pareceu entender que o plano tinha ultrapassado o ponto em que qualquer mulher minimamente humana consegue continuar fingindo inocência. Meu pai, então, tirou debaixo do braço um envelope pardo e colocou sobre a mesa da diretora. Dentro estavam o contrato do apartamento, o recibo da caução e a cópia dos documentos que ele tinha encontrado no carro. A diretora abriu, leu rápido as primeiras páginas e eu vi o rosto dela endurecer. O apartamento estava no nome do Renato. O fiador era o Caio, e preso por um clipe, havia um rascunho de alteração cadastral da escola com a observação de mudança de responsável financeiro e o nome da professora Helena como contato secundário em caso de emergência. Eu senti o mundo girar por um segundo.
Porque não bastava o caso escondido, não bastava a retirada planejada da minha filha, não bastava o dossiê contra mim. Eles já tinham começado a mexer na estrutura da vida da Laura, como se eu fosse um detalhe a ser administrado depois. Se você está ouvindo essa história até aqui, já se inscreve no canal, porque foi nesse momento que eu entendi que algumas pessoas não traem só com o corpo. Elas redesenham a vida inteira da vítima antes de terem coragem de confessar qualquer coisa. A diretora levantou os olhos do contrato e perguntou, pela primeira vez num tom quase oficial, se o Sr. Renato pretendia retirar a aluna da residência materna sem comunicação prévia e sem acordo formal. O Renato, que até então ainda vinha tentando vestir aquele papel nojento de pai sensato, perdeu a calma de vez. Disse que aquilo era um absurdo, que estavam montando um circo, que a Laura era filha dele também e que ninguém podia impedi-lo de oferecer uma vida melhor para a menina. Vida melhor. Essa expressão me deu uma raiva tão limpa que eu quase não reconheci a minha própria voz quando respondi. Perguntei desde quando vida melhor significava esconder casa nova, separar documento de criança, treinar professora para chamar a filha dos outros de princesa e fazer plano para me chamar de desequilibrada quando tudo explodisse. A Helena começou a chorar baixinho, mas eu não tive um grama de piedade. Porque choro de mulher cúmplice só dói de verdade quando não tem bilhete, casa, quarto, mochila e escova de dentes de criança no meio. Meu pai então olhou diretamente para o Caio, que ainda estava parado perto da porta, como um homem que já não sabe se foge ou se afunda. Perguntou se ele também sabia de tudo aquilo. Meu irmão baixou os olhos e confirmou com um movimento pequeno de cabeça. Foi nesse segundo que minha mãe desabou de verdade. Não caiu no chão, não gritou, não fez escândalo. Foi pior. Ela encostou na parede, levou a mão à boca e começou a chorar como se estivesse perdendo os 2 filhos ao mesmo tempo. Porque para ela, não era só o genro traindo a filha, era o filho ajudando a empurrar a neta para fora da vida da própria mãe. Eu queria ir até ela, mas a Laura ainda estava agarrada em mim e pela primeira vez em toda a confusão, eu entendi com uma clareza brutal qual era o meu centro. Não era minha honra, não era meu casamento, não era nem a minha família inteira naquele instante. Era a minha filha. O resto podia ruir depois. O que eu não podia permitir era que aquele homem desse mais um passo em direção a ela como se ainda tivesse algum tipo de controle. Foi então que a diretora chamou a secretária e pediu, na minha frente, que fosse registrado que a criança não sairia da escola com ninguém, além da mãe, até nova orientação formal. Quando ouvi isso, o Renato perdeu o resto da máscara. Deu um passo na minha direção, apontou para mim e disse que eu estava destruindo a vida da Laura por vingança. E antes que eu respondesse, a minha própria filha, ainda tremendo no meu colo, levantou o rosto molhado e falou a frase que fez o silêncio voltar ainda mais pesado do que antes. Ela disse que o papai tinha falado para ela chamar a Helena de segunda mamãe quando chegasse na casa nova. A coordenadora cobriu a boca com a mão. A diretora fechou os olhos por um segundo. Minha mãe soltou um som baixo de puro desespero, e eu senti meu corpo inteiro ficar frio, não quente, não histérico, não descontrolado, frio, porque ali acabou. Acabou qualquer possibilidade de esse homem continuar respirando dentro da minha vida como se fosse só um marido infiel. Ele tinha atravessado a linha que transforma um traidor em alguém capaz de arrancar uma criança da própria referência emocional por conveniência, desejo e ego. E foi nesse instante, com a frase "segunda mamãe" ainda ecoando na sala, que meu pai pegou o celular, chamou a polícia e disse, olhando para o Renato com a calma mais assustadora que já vi na vida, que daquela vez ele não sairia explicando nada para a família. Sairia explicando para delegado. Quando meu pai falou que o Renato não sairia dali explicando nada para a família, mas para delegado, eu vi pela primeira vez o medo verdadeiro no rosto dele. Não era mais o medo de ser descoberto. Era o medo de perder o controle fora de casa. Porque, até aquele momento, tudo o que ele tinha feito dependia disso. Controle. Controle sobre mim, sobre o Caio, sobre a Laura, sobre a narrativa, sobre o tempo em que as coisas seriam reveladas e até sobre o tipo de reação que eu teria quando a verdade viesse à tona. Só que agora, não era mais só a minha palavra contra a dele. Havia bilhete, havia pasta, havia contrato, havia mala infantil no carro, havia a professora da minha filha dentro da sala, havia a frase "segunda mamãe" saindo da boca da própria criança. E havia meu pai, que era um homem silencioso demais para ameaçar sem intenção.
Se você está ouvindo essa história até aqui, já se inscreve no canal, porque foi nesse momento que eu entendi que a queda dele não ia acontecer por arrependimento. Ia acontecer porque ele finalmente ficou sem espaço para mentir. O Renato tentou falar. Tentou rápido, antes que a palavra polícia criasse raiz de vez naquela sala. Disse que tudo estava sendo interpretado de forma exagerada, que a casa nova era só um plano para quando eu e ele nos separássemos com mais calma, que jamais arrancaria a Laura de mim, e que toda aquela confusão vinha da minha instabilidade, da minha incapacidade de aceitar o fim de um casamento. Eu ouvi aquilo e senti um tipo de raiva tão limpa que a minha voz saiu calma, muito calma. Perguntei então por que a separação com calma exigia documento da minha filha escondido no carro, professora prometendo quarto lilás e bilhete ensinando minha menina a levar o coelhinho sem me contar. O Renato abriu a boca, mas não conseguiu responder, porque não havia versão elegante para aquilo. O plano já estava grande demais. Foi nesse momento que o Caio finalmente saiu da parede e falou de um jeito que eu não esperava mais ouvir dele. Disse que o Renato estava mentindo. Não em tom alto, não heróico, só cansado. Cansado de segurar uma sujeira que já tinha atravessado todas as linhas possíveis. Meu irmão contou, na frente da diretora, da minha mãe, do meu pai, da coordenadora e da própria Helena, que o Renato vinha insistindo havia semanas que o melhor seria resolver tudo num dia só, porque se eu descobrisse aos poucos, teria tempo de reagir, pedir ajuda e me proteger. Disse que o plano era me quebrar rápido, me atingir num único golpe, tirar minha filha da rotina comigo, antes que eu organizasse qualquer resposta. E a pior parte veio logo depois. O Caio, com a voz falhando, contou que o Renato queria usar os primeiros dias da Laura na casa nova para criar apego com a Helena, justamente para que a minha filha estranhasse voltar para uma casa onde a mãe estaria chorando, nervosa e descompensada. Eu senti um frio subir pela nuca inteira, porque aquilo explicava tudo. O bilhete, o quarto lilás, o coelho, a pressa, a tal segunda mamãe. Não era improviso, era método. A Helena começou a chorar de verdade nessa hora. Não aquele choro leve de quem quer parecer sensível. Era choro de mulher que entendeu tarde demais o tamanho do papel que aceitou fazer. Ela tentou dizer que o Renato sempre falou o que eu sabia da separação, que a Laura já estava sendo preparada, que tudo seria menos doloroso daquele jeito. Menos doloroso. A diretora cortou na hora, perguntando desde quando uma professora participa da preparação emocional da filha de outra mulher para uma mudança de casa que a mãe desconhece. Helena não respondeu, e a ausência de resposta dela foi quase tão pesada quanto a do Renato. Minha mãe então fez a pergunta que eu nunca vou esquecer. Olhando para a Helena, com a voz baixa e cheia de uma dor que dava mais medo do que qualquer grito, ela perguntou se em algum momento aquela mulher tinha pensado que estava ajudando a tirar uma neta do colo da avó, uma filha do colo da mãe e uma criança do único chão que conhecia. A Helena abaixou os olhos e começou a repetir que não era assim, que ela amava a Laura, que só queria fazer dar certo. Aquilo me deu nojo, porque foi ali que eu percebi que, para algumas pessoas, amor é só o nome bonito que dão ao próprio egoísmo quando estão invadindo a vida dos outros. Os passos no corredor anunciaram a chegada da polícia antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. 2 agentes entraram na escola com aquela seriedade seca de quem já entendeu pelo telefone que não foi chamado para a briga de casal. A diretora se apresentou, explicou rapidamente que havia indícios de tentativa de retirada indevida de uma criança da escola sem consentimento da mãe, além de documentos separados e material sensível no carro do pai. Enquanto ela falava, eu sentia a Laura cada vez mais pesada no meu colo. Não porque ela realmente pesasse mais, mas porque naquele instante eu entendi que todo o meu corpo estava funcionando só para protegê-la. O resto da minha vida podia estar em pedaços. Aquele abraço não podia se soltar. Um dos policiais pediu para ver os documentos, o bilhete e o contrato. O outro se afastou um pouco com o Renato para ouvi-lo. Eu vi meu marido tentar mais uma vez construir o papel de homem razoável. Gesticulava pouco, falava baixo, fazia aquela cara de quem está lidando com uma esposa emocionalmente alterada. Só que dessa vez, a cena não estava sob a direção dele. Havia gente demais vendo as peças certas. A coordenadora confirmou o bilhete. A diretora confirmou a presença dele fora do horário. Minha mãe confirmou a mala no carro. Meu pai entregou a pasta. E a Laura, agarrada a mim, ainda repetiu baixinho para a policial mulher que o papai queria levar ela para a casa da segunda mamãe.
Se você chegou até aqui, comenta de que cidade você está ouvindo essa história, porque foi nessa hora que eu vi o castelo inteiro da manipulação desmoronar, não por grito, nem por vingança, nem por justiça poética, mas pela soma brutal de pequenas verdades que eles acharam que conseguiriam controlar. Quando os policiais terminaram de ouvir todo mundo, pediram que o Renato entregasse as chaves do carro, o celular e acompanhasse a equipe até a área administrativa para os encaminhamentos. Foi só aí que ele quebrou de vez. Não chorou, não pediu perdão, não teve nenhum lampejo humano de vergonha. Ele olhou para mim com um ódio tão frio que eu finalmente vi quem aquele homem era sem nenhuma camada por cima. E disse, na frente de todo mundo, que eu tinha acabado de destruir a única chance de a Laura ter uma vida equilibrada. Eu não respondi na hora, porque existia uma parte de mim que queria voar no pescoço dele, mas outra, mais funda. Já entendia que o maior castigo de certos homens é permanecerem falando sozinhos quando a máscara caiu. Então eu só apertei minha filha com mais força. Foi quando a minha mãe, que tinha passado boa parte do dia entre o choque e o choro, deu um passo à frente e falou a frase que cortou a sala inteira. Olhando para o Renato, depois para o Caio, depois para a Helena, ela disse que o mais sujo naquela história não era a traição. Era o fato de todos eles terem tentado transformar uma mãe viva em ausência antes mesmo de tirarem a menina da casa. Ninguém respondeu. Nem podia. Eu achei que ali a pior parte já tinha acabado. Não tinha. Porque, quando um dos policiais abriu o envelope pardo para conferir tudo o que havia sido recolhido do carro, caiu no chão uma folha dobrada que ninguém tinha visto ainda. Ele pegou, abriu e franziu a testa. Passou os olhos pela primeira linha, depois pela segunda, e então levantou a cabeça na minha direção. Perguntou se eu conhecia aquele documento. Eu não conhecia. Minha mãe também não. Meu pai se aproximou. O policial virou a folha para nós vermos. Era um rascunho de petição, não finalizado, mas suficientemente adiantado para não deixar dúvida nenhuma sobre a intenção. No cabeçalho, em letras frias e perfeitas, estava escrito: pedido de guarda provisória por risco emocional materno. Quando o policial leu em voz alta, pedido de guarda provisória por risco emocional materno, eu senti o resto do ar sair do meu corpo. Não porque eu ainda precisasse de prova de que o Renato era capaz de tudo. A essa altura eu já sabia. Mas porque aquela folha colocava em letra fria, jurídica e calculada a mesma crueldade que ele vinha ensaiando por trás da minha vida havia meses. Não era paranoia minha. Não era exagero. Não era ciúme de mulher traída. Era plano. Era papel. Era estratégia. Era um homem preparando, com a ajuda da amante, da professora da minha filha e da minha própria dor, uma forma de me arrancar da posição de mãe, antes mesmo de ter coragem de admitir quem era. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque foi nesse instante que eu entendi que a pior traição da minha vida não foi o caso escondido, foi a tentativa de me transformar em ausência, enquanto eu ainda estava viva, inteira e lutando pela minha filha. O policial passou os olhos pelo documento e perguntou se eu sabia da existência daquilo. Eu respondi que não. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, porque naquele momento a dor já tinha atravessado o choro e virado uma espécie de lucidez. Ele então leu alguns trechos em silêncio, franziu a testa e perguntou se o documento tinha sido redigido por algum advogado da família. Ninguém respondeu. Nem Renato, nem Helena, nem Caio. Porque até para eles, acho, ver aquela intenção inteira no papel já devia ser diferente de sussurrá-la em carro, bilhete ou mensagem escondida. Um dos trechos falava da minha instabilidade recente, do ambiente emocionalmente nocivo e da necessidade de proteção imediata da menor até a reorganização familiar com nova referência feminina estável. Nova referência feminina estável. Eu quase ri de tão monstruosa que aquela frase era. A amante da escola da minha filha tinha sido convertida em linguagem de papel como se fosse solução. E eu, a mãe que acordava cedo, fazia lanche, separava uniforme, levava ao médico, pagava conta, limpava febre e escutava pesadelo de madrugada, tinha sido reduzida a risco administrativo. Naquele momento, toda a minha dor encontrou um nome simples: tentativa de apagamento. O meu pai pediu o papel da mão do policial e leu em silêncio. Quando terminou, dobrou a folha uma vez, depois outra, com uma calma que me deixou até com medo. Olhou para o Renato
e perguntou se ele tinha mesmo chegado ao ponto de planejar uma guarda provisória, sem sequer ter coragem de sentar comigo e dizer que queria separar. O Renato não respondeu de imediato. Ficou olhando para o chão, depois para os policiais, depois para a diretora, como se ainda estivesse tentando encontrar um espaço de manobra onde já não havia mais nenhum. Quando finalmente falou, a voz saiu seca, quase sem humanidade. Disse que estava tentando fazer o melhor para a Laura. Essa frase ali foi tão ofensiva que por um segundo a sala pareceu estremecer. Minha mãe soltou um som de puro desprezo. A diretora abaixou os olhos. A coordenadora fechou a cara de vez. E eu, pela primeira vez desde que tudo começou, não senti vontade de gritar. Só senti a verdade inteira se acomodando no lugar certo. Ele nunca quis fazer o melhor pela Laura. Quis fazer o melhor por si mesmo. Quis fugir com a imagem limpa, com a filha no colo, com a amante legitimada, com o meu irmão fiador, comigo destruída, e com o mundo chamando isso de reorganização. A polícia então pediu que ele entregasse também o notebook e qualquer outro material que estivesse usando na construção daquela narrativa, porque ali já não se tratava só de conflito doméstico. Havia indício concreto de planejamento para retirar uma criança do convívio materno usando manipulação emocional, ocultação de documentos e articulação com terceiros. Ouvir isso em voz alta foi quase surreal, porque foi nesse momento que a minha dor, que até então parecia íntima demais, virou o que sempre foi de verdade, um abuso organizado. O Caio, que até então já parecia destruído o suficiente, levantou os olhos para o Renato como se finalmente estivesse vendo o tamanho do monstro a que tinha se submetido, e foi ele quem disse a última peça que faltava. Contou que o Renato vinha falando havia dias, que o melhor momento seria justamente quando eu estivesse mais fraca, mais confusa ou mais exposta emocionalmente, que por isso queria o domingo, por isso queria a escola, por isso queria a mala pronta, por isso queria a pressa. A intenção nunca foi só ir embora. A intenção era me desmontar na frente das pessoas certas. A Helena começou a chorar de novo. Só que agora, ninguém mais tinha paciência nem para olhar. Porque tudo o que ainda poderia existir de ambiguidade tinha morrido com aquela petição. Ela tentou dizer que não sabia de tudo. Que o Renato falava como se a separação já estivesse acordada. Como se eu só fosse reagir mal por apego. Como se a Laura já estivesse sendo preparada para a transição. Só que naquele ponto, a palavra dela já não limpava nem a própria boca. A diretora informou formalmente que a escola abriria procedimento interno, que qualquer vínculo direto dela com a turma da Laura estava encerrado e que tudo seria documentado. Helena ficou parada, sem lugar para olhar, porque tinha acabado de descobrir do pior jeito que a fantasia de nova família não sobrevivia fora dos sussurros do homem que a alimentou. Eu achei que fosse desabar quando os policiais finalmente pediram para eu sentar um pouco e respirar. Não desabei. Fiquei de pé, com a Laura no colo, o bilhete ainda na mão e a sensação de que, se eu me sentasse, talvez não levantasse mais. Minha filha já não chorava. Estava quieta demais, daquele jeito que criança fica quando entende que o mundo dos adultos rachou, mesmo sem saber em que direção cairão os cacos. Então, ela levantou o rosto e me fez a pergunta que até hoje me atravessa quando lembro desse dia. Mamãe, eu fiz errado em contar? Eu beijei a testa dela na mesma hora e respondi a única coisa que importava de verdade. Disse que não, que ela tinha feito a coisa mais certa da vida dela, que às vezes os adultos mentem tanto que só a verdade de uma criança consegue parar tudo. E foi ali, no meio daquela escola, cercada por gente, papel, polícia, silêncio e humilhação, que eu entendi a última ironia daquela história inteira. O Renato passou meses montando a minha queda. E quem destruiu o plano dele não fui eu. Foi justamente a menina que ele achou que conseguiria usar. Quando tudo terminou de ser registrado e a polícia saiu com ele para os encaminhamentos, a escola esvaziou num silêncio quase sagrado. Minha mãe continuava segurando a pasta da Laura, como se protegesse a própria neta com papel e braço ao mesmo tempo. Meu pai foi atrás para resolver o que precisava ser resolvido. O Caio ficou parado no corredor, sozinho de um jeito que eu nunca tinha visto. Como homem que entendeu tarde demais que a culpa dele não seria lavada pela queda do outro. Eu não fui até ele. Ainda não. Talvez um dia eu até consiga organizar o que ele foi para mim depois daquela tarde. Irmão, cúmplice, covarde, vítima de manipulação, homem fraco, tudo junto e nada capaz de apagar o que fez.
Mas naquele momento eu já não tinha espaço dentro de mim para lidar com todos os lutos de uma vez. O único gesto que importava era segurar minha filha e sair dali com ela. Dias depois, quando sentei no quarto da Laura e vi o coelhinho de volta no lugar de sempre, entendi a verdade final da minha história. O Renato achou que podia me substituir devagar. Quarto lilás, bilhete doce, escova nova, segunda mamãe, mala pronta, papel de guarda, professora acolhedora, pai calmo, mãe descontrolada. Tudo organizado, tudo limpo, tudo pensado para que, quando eu percebesse, já fosse tarde demais. Mas ele esqueceu uma coisa simples e fatal. A verdade nunca cabe direito na boca de quem a ensaia por interesse. Em algum momento ela escapa. E quando escapa pela boca de uma criança, ninguém controla mais. Naquela história, eu não descobri só que meu marido me traía com o meu irmão e planejava sair com a minha filha. Eu descobri que ele vinha preparando o meu desaparecimento dentro da vida dela muito antes da coragem de ir embora. E foi por isso que o fim do meu casamento não doeu só como abandono. Doeu como tentativa de apagamento. Ele não queria só me deixar. Queria deixar a minha filha já acostumada a viver sem mim. Queria que o mundo visse uma transição bonita onde existia um roubo brutal. E foi por isso que a frase final que ficou comigo depois de tudo não fala de traição, nem de amor, nem de perdão. Fala da única verdade que sobrou em pé. O homem que tentou me tirar do centro da vida da minha filha perdeu tudo no exato momento em que ela escolheu o meu colo e disse com medo que ele tinha mentido para mim, porque o que ele nunca entendeu é que uma mãe pode até ser ferida, traída, humilhada e observada como alvo. Mas enquanto a filha ainda corre para ela quando o mundo racha, ninguém conseguiu apagar ninguém.